Pastor, vamos falar um pouco sobre a ilha de Marajó. Até porque é um tema que está bastante relevante. Ó, vocês vê o Roberto dormindo, você acorda, ou filma para botar, para mostrar para o pessoal Meme. que ele está em oração. Viu, O pastor Roberto Marinho está dormindo e comendo. Eu tô olhando pra essa mesa aqui, eu tô pensando, mas vem cá, ninguém vai... Vai comendo, Roberto. Vai comendo, pastor Roberto. Só não toca nesse tá, doce de leite que esse é meu. Pastor, a senadora Damares, governo Bolsonaro, ministra, ela trouxe à tona 2021 para 2022 uma realidade da ilha de Marajó. Alguém fez cassação, processo, dizendo que era fake news. Agora, com a canção Evangelho de Fariseus, essa situação veio à tona e até artistas estão vindo a público para denunciar as atrocidades que acontecem na ilha de Marajó. É fake news ou é real? O senhor também, eu sei que o senhor viaja para lá, direto lá para o Pará. Eu conheci Damares numa cruzada que eu fiz exatamente lá para o norte, e ela falava sobre o aborto, e o meu testemunho foi muito forte. Nós criamos um elo de amizade. Depois trabalhamos juntos no governo Bolsonaro. Eu era vice-líder do governo e ela era ministra. E qualquer pessoa conhece o estado de verdade do que acontece dentro da ilha de Marajó. A pedofilia no Brasil, ela é um câncer, principalmente nas cidades de população ribeirinha, que é muito afastado, onde o pessoal vive ainda num tempo muito distante do nosso, e o abuso, ele existe de fato. Ouvi testemunhos em loco lá na internet, existem de meninas dizendo que a própria mãe aliciava a menina para que os homens fossem dormir com ela. Então, isso sempre teve. O Ministério Público Federal, que apresentou contra a Damares queixa-crime na época, eu questionei hoje eles no Twitter. Falei, será que o Ministério Público agora vai pedir desculpas para a ministra Damares? Ou será que vão colocar panos quentes em cima disso? Porque tentaram até abrir processo contra ela. Então, o nosso país, Fábio, às vezes eu questiono muito sobre isso. Todo mundo fala que o Brasil é um país avivado, que o Brasil é isso e aquilo. Eu falo, como é que pode ser o maior país cristão abaixo da linha do Equador, com o maior número de crentes pentecostais das Américas? Nós temos cerca de 30% da população brasileira de evangélicos. Seriam mais de 60 milhões de evangélicos. Desses, estima-se que 90% a 95% sejam pentecostais. Ou seja, que tenham contato com o Espírito Santo, que falam em línguas, que oram, creem em milagre. Como pode uma nação com tanto crente assim ser a nação com o maior número de abortos do mundo? O maior número de pessoas drogadas do mundo? As Cracolândias são uma vergonha mundial. Parece que você está assistindo aquele filme The Walking Dead, porque você vê zumbis ali. E o Brasil é um país de turismo sexual. Para todo lugar do mundo, quando se fala em Brasil, ele fala duas coisas: Pelé e carnaval. Aí você pergunta o que é o carnaval, e eles já falam mulher pelada, sexo fácil. Esse é o nosso país. E o turismo sexual de pedofilia no Brasil é terrível. Eu fui presidente da Comissão de Direitos Humanos e, na época, nós fizemos eu autorizei que algumas deputadas fossem até a ilha de Marajó, fossem até o estado do Amazonas, que as denúncias sobre pedofilia eram gigantescas e esbarravam em políticos de nome e de renome, gente poderosa. Inclusive, essas mesmas pessoas poderosas conseguiram abafar, não deixaram que fosse que a imprensa divulgasse, não deixasse que o trabalho de investigação desse continuidade, porque ia esbarrar em muita gente poderosa. Isso acontece de fato e de verdade. O Lula agora até encerrou o projeto que a ministra Damares tinha lá na Ilha de Marajó. Hoje a ministra mandou para mim isso, eu vi isso também. Mas quem sabe agora alguma coisa vai acontecer. Hoje eu assinei, fui um dos signatários de uma CPI, do pedido de uma CPI sobre a Ilha de Marajó e a pedofilia. Né? Quem sabe a gente consegue montar uma CPI, dessa vez ir para cima e colocar esses criminosos na cadeia. O senhor fez um questionamento aí que eu lembrei também de uma fala do Carl Dietz. Ele fala que nos países de primeiro mundo tem o maior índice de ateus. Pegando, por exemplo, a Alemanha. Mas o índice de violência, o índice de prostituição é muito pouco comparado a países
que tem o maior índice de cristãos. Como se explica isto? Isso é fácil de ser explicado. O cristianismo é o evangelho para todos. É o evangelho da esperança. O cristianismo cresce no nosso país porque as pessoas têm necessidade de tudo. E o evangelho, ele traz quase que a resposta para tudo. Nós acreditamos num Cristo que cura para aquele que não tem plano de saúde. Nós acreditamos num Cristo que é o pão da vida para aquele que não tem alimento. Então nós pregamos a esperança, a força de vontade de que a pessoa pode mudar de vida. Então o cristianismo se alastra, ele cresce. Ele cresce nos bolsões de pobreza. Por que nós temos pedofilia desse jeito no Brasil? Por que nós temos tanta pobreza? O nosso país, Fábio, para você ter uma ideia, quase pouco mais de 90 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. Não tem esgoto na sua casa. Eu estou falando hoje, no século XXI. O Maranhão, se não me falha a memória, é o 7º estado do Brasil com o maior índice de morte de criança por conta de esgoto. Olha só, infecção que as crianças têm. Então, quando nós que vivemos, você vive em Curitiba, cidade modelo. Sim. Eu moro no estado de São Paulo, que é a força motriz do país, que é o que puxa o país. A nossa realidade é completamente diferente da realidade dos outros. A Alemanha é um país de primeiro mundo hoje. As guerras ensinaram aqueles homens e mulheres a viver. Não é questão de ser ateus ou cristão. É que lá eles têm um estilo de vida muito melhor do que o nosso. Eles têm estudo, eles têm emprego, eles vivem num patamar acima do nosso. Né? O nosso país é um país pobre. A miséria, a pobreza gera miséria. A miséria gera violência. Nós temos que extinguir a pobreza. Entende? Como é que se extingue a pobreza? Não é dando Bolsa Família, é dando emprego para as pessoas. Nesses países, eles são punjantes. Eles acabaram com a mata deles lá, construindo indústrias. Agora não querem deixar a gente fazer nada com a nossa mata aqui. Eles querem que o Brasil seja para sempre o curral ou a fazenda. Né? E eles lá, não. Eles são prósperos. Então, as pessoas têm dinheiro, têm condições de estudo. Por isso, são países de primeiro mundo. Ao invés de dar o peixe, eles dão a vara para pescar, né? E ensina a pescar. Sim. Né? É só por isso. Mas o evangelho não tem esse poder é claro que a gente não pode responsabilizar a igreja aquilo que é responsabilidade do Estado. Sim. Mas o evangelho também não tem esse poder de influenciar a sociedade? Tem, se ele for pregado de maneira como ele deve ser pregado. A gente vinha no carro agora há pouco falando sobre isso. Né? Será que hoje as pessoas estão convertidas ou elas são apenas simpatizantes da fé evangélica? O que era conversão para nós? Era mudança de vida. O cara bebia, ia para a igreja e parava de beber. O cara fumava, ia para a igreja e parava de fumar. A mulher era prostituta, ia para a igreja e parava de se prostituir. As pessoas tinham uma mudança de fato de vida. Aí as coisas foram ficando meio soltas. Hoje ninguém quer mais compromisso com nada. As pessoas querem ouvir a boa música da igreja, querem ouvir um bom sermão, de preferência o sermão que te põe para cima, e as pessoas saem dali e partem para uma vida comum. As pessoas se convertiam antigamente porque, poxa, a vida dele aqui é diferente mesmo. As pessoas vão se converter hoje para quê? Eu ia nas cadeias antigamente evangelizar e pregar e ganhar preso para Jesus. Hoje você vai dentro de uma cadeia, já tem culto lá dentro, tem pastor lá dentro, os crentes estão sendo presos. É sério. Hoje você tem um monte de crente preso por coisas inimagináveis. Não, um crente não vai fazer isso. Tem pastor que é preso e inicia um ministério lá dentro da cadeia. Você está entendendo? Então, havia mudança de vida. Então, quando se pregava o evangelho desse jeito, o cara era bandido, ele se convertia e virava um homem de verdade. A pessoa saía da zona do crime e se tornava um chefe de família. A igreja pegava um drogado e conseguia lapidar ele pelo evangelho e devolver para a sociedade um homem trabalhador. A igreja moderna não consegue fazer mais isso. Mas talvez isso não seja por o evangelho ter se tornado popular a ponto de artistas, vamos lá, de músicas seculares que faz apologia às drogas, ao sexo, à traição, vir para Cristo e não querer abandonar a sua profissão?
Não, a questão não está na profissão, a questão está dentro da pessoa. A pessoa veio como está, o problema é que ela fica como veio. E o evangelho não é isso. O evangelho, ele muda de verdade. A pessoa que se encontra com Jesus, ela muda de verdade. Quem se converte, as coisas ruins, as coisas velhas passam, tudo se faz novo, a pessoa se torna honesta, a pessoa se torna pacífica, a pessoa ela é transformada, o evangelho transforma. Hoje não está transformando mais nada. Por exemplo, se o evangelho chega na Ilha do Marajó e as pessoas começam a pregar um evangelho de verdade, o evangelho atinge todas as classes sociais e as pessoas começam a compreender que aquilo é pecado, além de ser crime, a pessoa que praticava o pecado e ela está convertida não vai mais praticar. A pessoa que era criminosa não vai mais ser criminosa. Só que parece que o evangelho não consegue fazer mais isso. Esse tipo de evangelho que é pregado agora não consegue mais mudar as pessoas. A pessoa continua do mesmo jeito. A gente orava para Jesus libertar o cara da cachaça. Hoje os crentes saem do culto e vão tomar vinho, vão beber, vão festejar. Então, você está compreendendo? Mas o problema, então, não é o evangelho, são as pessoas. Não, é o evangelho que é pregado. É um evangelho sem compromisso. Todos querem o Salvador. Ninguém quer o Senhor. Chamar Jesus de Salvador, todo mundo pode chamar. Porque ele salva todo mundo. Agora, quem quer chamar ele de Senhor? Para chamar Jesus de Senhor, você tem que obedecer. Falar, sim, Senhor. Não, Senhor. Não faz isso. Sim, Senhor. Não vai ali. Sim, Senhor. Então, quando você fala, quem é que não quer o Jesus Salvador? Venha como está. Me deixa aliviar o seu fardo. Toma o meu que é mais leve. Todo mundo quer. Só que não é só isso. Tem as cartas paulíneas. Elas vão dar diretriz para a igreja, disciplina, que nós chamamos de doutrina. Olha, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, tendo seus filhos sob sujeição, não dado a vinho. Como é que a mulher se porte de maneira santa? Ninguém mais prega sobre essas coisas, porque isso não dá dividendos. Isso não enche igreja. É uma geração que quer o amor de Deus, mas rejeita o negar a si mesmo. É mais ou menos isso. Então, por isso, eu termino como comecei. O maior país cristão abaixo da linha do Equador, com esse tanto de gente cheia de Deus, não consegue mudar o status quo da sua geração. Com tanto poder, com tanta graça, a gente não consegue mudar a sociedade. Tem uma coisa muito errada nisso tudo.